Henrique Borges, pessoa que eu admiro muito, trabalhamos junto nesse campo. Continua lá, eu saí em outra atividade. Um profissional que eu respeito muito, que talvez seja um dos poucos psiquiatras que tem uma experiência com uma abordagem comunitária. Então a gente tem uma linguagem muito próxima como médico de família, né? E o Luiz tem uma experiência muito boa, ele entende muito bem esse processo da atenção primária, da atenção básica, né? Então é muito fácil dialogar com ele. Eu vou passar a palavra direto para ele, vou como sempre tentando controlar o chat, né? E a gente vai acertando, fazendo os ajustes de som, de imagem que for necessário. Bom, então com a palavra o professor Luiz Henrique. Boa tarde, obrigado pela apresentação, Marcelo. Recebo a minha admiração com o contato com você, né? Exatamente. Você pediu para ver alguma coisa que eu poderia estar falando, do transtorno depressivo da atenção básica. Eu acho que eu fiquei contente, porque eu acho que é uma questão que o pessoal que trabalha na atenção básica pega bastante, e acho que é fundamental que saibam gerenciar essa situação, tratar e diferenciá-la também, como a gente vai ver, assim, do sofrimento comum, né? Que acho que é muito importante a gente identificar quando é que se torna um transtorno depressivo, um adoecimento, e quando não é, quando é um sofrimento comum da vida das pessoas. Tá? Eu acho que a atenção básica é fundamental. É importantíssimo porque ela vai pegar muitos casos, a gente sabe que a prevalência de transtorno depressivo na clínica geral e na atenção básica é alta, né? Estudos falam de 25% a 30% das pessoas em algum nível, né? Então eu vou começar falando um pouco do que é a depressão e depois vou procurar traçar um pouquinho algumas linhas de uma abordagem medicamentosa e psicossocial, vou chamar assim, né? Então, vamos aqui. Eu já passar o primeiro slide aqui. Era isso que eu não falei. Agora eu tenho. Tá. Então, depressão ela se caracteriza por 3 grupos de sintomas, né? Os sintomas psíquicos, os sintomas fisiológicos, que a gente chama mais orgânicos, e alterações de comportamento. Então, no primeiro momento, o que mais caracteriza são os sintomas psíquicos, né? É o que a pessoa sente, né? Eu até comecei nesse terceiro item, a redução da energia, né? O que caracteriza a depressão é uma sensação de bateria descarregada, a pessoa fica sem energia para a vida, né? Sem para viver, né? A bateria não funciona. E junto com isso, e eu acho que com isso dá para ter uma ideia dos outros sintomas, né? Então a pessoa passa pelo humor depressivo, sentimentos de tristeza, autodesvalorização, sentimentos de culpa, ideação suicida, né? Ideias de morte, anidonia, né? Que é a falta, a redução de prazer nas coisas que às vezes, muitas coisas que antes a pessoa tinha prazer, ela passa a não ter mais prazer com aquelas atividades, né? E por fim a diminuição da capacidade de pensar com clareza, né? Concentração, tomar decisões, né? Esses são sentimentos que a gente chama de sintomas psíquicos, né, da depressão. Um segundo grupo são sintomas fisiológicos, ou os outros sintomas que têm mais a ver com a parte corporal, né? Alterações do sono, do apetite e do interesse, redução do interesse sexual, né?
alteração do sono geralmente é mais comum ser falta de sono, insônia, mas pode ter, em alguns casos mais atípicos, principalmente, uma hipersonia, a pessoa quer ficar dormindo o tempo todo. Alterações do apetite também, mais comumente a falta de apetite, mas em algumas situações você pode encontrar exatamente o contrário, pessoas comem muita coisa, principalmente doces. E a redução do interesse sexual também é um componente. E por fim, o terceiro grupo de sintomas de uma depressão são o que a gente observa nas pessoas que têm depressão, né, que elas se isolam, né, em frequência a gente fala choro fácil, choram por tudo, né, ou a possibilidade de um comportamento suicida, né, tentativas ou planejamento de se matar. E também muito comum é o retardo psicomotor e identificação generalizada, que tem muito a ver com aquilo que eu falei da falta de energia para aquilo descarregado, né? Tá. Esses que eu falei são sintomas da depressão que a gente caracteriza, né? Que a gente já está atento para poder fazer um diagnóstico. Mas, acima de tudo, é importante a gente primeiro saber se a pessoa não está triste, que é um sentimento normal. A tristeza é um sentimento normal, como a alegria também é, né? E elas se expressam, elas são uma expressão de uma reação da pessoa diante da vida, né? É a relação do seu mundo interno com o mundo externo, como aquilo que ela viveu impactou ela, né? Então é através dos sentimentos que, inclusive, a gente vai se ajustando na nossa vida. Se é uma coisa que me entristeceu, que me frustrou, eu provavelmente vou evitar isso, né, posteriormente. Se é uma coisa que me dá prazer, que eu fico alegre, eu vou dirigir minha vida mais para esse tipo de atividade. Então, os sentimentos são importantes para a nossa vida, né, são normais, mesmo que seja tristeza, por exemplo. Tem um nível de tristeza que também todos conhecem, que a gente chama que é o luto, que é uma tristeza profunda, é uma tristeza muito grande, relacionada a perdas, geralmente de pessoas queridas, pode ser perda do emprego também, no luto também. Mas principalmente se essa perda de pessoas queridas, o luto, a gente considera luto exatamente porque tem formas culturais, a própria cultura das sociedades, estabelecer como forma de fazer essa passagem da perda dessa pessoa querida. Então tem todos os rituais, né, o velório, as missas, né, que faz com que são situações onde a pessoa está sendo acolhida por pessoas queridas também. Então isso tudo faz com que essa tristeza profunda pela perda, que poderia eventualmente se tornar uma depressão, mas que ela fica restrita, circunscrita a um determinado momento. Geralmente não passa mais do que 6 meses do tempo do mundo normal, e a pessoa cada vez mais ela vai recobrando as suas atividades normais e volta a viver com prazer, né? A depressão, de fato, ela está mais relacionada com o adoecimento, quando não é mais uma tristeza simplesmente, não é um luto, não é uma tristeza profunda, mas que a cultura reconhece e ajuda a delimitar e a superar. É um estado onde a pessoa não tem controle. Ela entra numa tristeza muito grande, passa de muitos daqueles sintomas, mas ela não tem controle. Não é algo que basta a força de vontade. Depressão não é algo que se vence com força de vontade. Luiz, antes de você continuar, até para testar um pouco o som, me esclarece uma coisa. Eu aprendi também essa questão do luto 6 meses. Ultimamente eu vejo os alunos me cobrando assim, não, professor, pode chegar até 2 anos. O que na verdade assim, mudou isso aí? Eu estou com tanto tempo formado assim que eu aprendi uma coisa diferente e mudou ao longo do tempo. O que você me diz? Eu diria assim, que o luto você delimita o luto enquanto as suas características, né? Então pode ser que tenha um luto maior no começo, mas depois a pessoa aos poucos, ela vive daquela tristeza pela morte, pode demorar mais anos, né? Às vezes as pessoas mais idosas, inclusive, ficam na lembrança de, sei lá, uma senhora que perdeu seu marido, né? Esse tempo é uma delimitação meio arbitrária que a gente faz, né? Assim, mais para a gente ter uma ideia da maioria, vamos dizer assim, né?
A maioria acontece em 6 meses você resolveu, né? Agora você vai ver que na depressão, um mês é suficiente para você ter caracterizar, 1 mês, 2 meses é suficiente para você caracterizar uma depressão. Então que invade esse conceito de luto, inclusive. O luto é uma coisa mais circunscrita, né, que a gente aceita mais, né, como normal. É claro que dependendo da intensidade desse luto, a pessoa entra numa depressão, mesmo estando no luto, né? Ok, tá bom? Pode continuar. Hipótese de causalidade de depressão, só para saber alguns fatores que estão envolvidos, né? Certamente não existe um componente genético, quando a gente observa que pessoas que tiveram familiares próximos, pais, irmãos, avós depressivos, elas têm maior chance de ter uma depressão e às vezes maior chance de ter depressões mais graves até, né? Claro, então aí a gente entende que é um componente genético, mas não é aquela herança genética, assim, um determinado cromossomo, gene para cromossomo que dá a depressão, né? Na verdade é toda uma conformação, uma constituição cerebral, inclusive, mas também tem que pensar que quando a gente pensa em família, também tem um componente cultural junto com esses aspectos familiares, né? Tem o genético, mas o cultural que a família traz. Mas de qualquer maneira a gente também acredita que essa determinação genética vai determinar em grande parte como é que a sua estrutura cerebral vai corporal como um todo, praticamente a cerebral vai se constituir. E nessa estrutura cerebral, né, os neurônios, os componentes dessa biologia cerebral, né, do ponto de vista de substâncias chamadas neurotransmissoras, principalmente nessas 3 classificações, entre a serotonina, noradrenalina e dopamina, são desarranjos e às vezes falta dessas substâncias do cérebro que podem estar levando a que a pessoa entre em uma depressão. Agora, mesmo os aspectos biológicos e genéticos, eles vão se manifestar em função de situações vivenciadas pela pessoa, seja aquelas situações que ela vivenciou, né, no desenvolvimento da sua personalidade, quando criança, vai estar falando muito do quanto ela aguenta ou não. Não pode falar. Talvez isso, você fala um pouco mais alto. Mais alto? Assim? Tá bom? Tá, vamos fazer como se estivesse dando uma aula mesmo, né? Para os alunos mais lá atrás. Então, está dizendo assim, das situações estressoras, que tem a ver, estressoras, mas mais do ponto de vista do desenvolvimento psicoafetivo, infância, adolescência, que faz com que você consiga suportar melhor situações de estresse. Ou mesmo situações de estresse, que são aquelas que vão além do que você consegue lidar na atualidade. Então, na verdade, na interação desses diferentes elementos é que vai surgir a depressão. Estou falando dessa hipótese de causalidade para a gente entender também as possibilidades que a gente tem de intervenção posteriormente. O diagnóstico ou hipótese de causalidade tem a ver com a possibilidade de agir em cima dessas situações, né? Fatores de risco, a gente fala do psicossocial, então a gente vai pensar, né, luto recente, problemas familiares de relacionamento, mudança de casa, desemprego, estresse no trabalho, problemas financeiros. Então, são situações de mudança importantes, significativas para a vida da pessoa. Seja do ponto de vista de uma pessoa que tinha um lugar importante na sua vida, familiar, conjugal, seja do ponto de vista de um emprego, uma situação de mudança de cidade, quando você deixa todo o seu contexto relacional conhecido e passa para um outro desconhecido. Isso pode ser muito estressor para a pessoa. Outros fatores de risco, história familiar e pessoal de depressão, baixa escolaridade, baixo nível socioeconômico, nascimento de uma criança, climatério, mudanças sazonais do clima, problemas com álcool e uso de substâncias, doenças orgânicas outras que podem estar associadas também, uso de algumas medicações para outras doenças também pode
mas fundamentalmente falta de rede social. Falar disso tudo é importante para, como eu falei, para pensar em possíveis ações que a gente possa fazer de uma abordagem, de uma atuação psicossocial. Tá? Luiz, por outro lado, deixa eu interromper mais uma vez. Aqui veio uma pergunta que não é bem uma pergunta, é uma colocação, né? Você coloca as questões familiares aí, se pudesse, não sei se você preparou isso, mas alguma coisa em relação ao ciclo de vida, né? Acho que na saúde da família a gente fala muito isso, né? E não é por acaso que a estratégia de saúde da família tem que abordar questões familiares. Eu vou só colocar aqui para não perder a colocação da Fernanda, lá de Venda Nova, da equipe, né, que outras pessoas assistindo, para a gente poder desenvolver depois também, né? Okay? Eu posso dar uma resposta posteriormente, é isso? Mas é uma questão muitíssimo importante, eu acho que fundamental até para a atenção básica da saúde da família, tá? Então aí, eu falei dos fatores de risco, né? Aqueles que aumentam a chance da depressão ocorrer e tem aqueles que diminuem a chance, que são os fatores protetores. Psicossociais, por exemplo, e aí que tá, acho que isso que tem a ver com o que você perguntou, bons cuidados na infância, boa relação conjugal familiar, bons suportes familiares. Obviamente são, a gente falou assim, de formas idealizadas, obviamente, né, assim, situações boas, depois teria que ver o que é isso, né? Mas tem a ver com, de alguma forma, com esse suporte familiar ou a rede de apoio social também. Pode ser que na família a pessoa não tenha necessariamente uma família bem estruturada, mas tem uma estrutura boa no trabalho, na relação com os colegas, com a chefia, que ajuda a suportar até alguns problemas pessoais e ela acaba não definindo, né? E a resiliência, que é essa característica que eu falei, de você suportar mais as situações estressoras, né? Isso é uma característica de cada um. Claro que tem o que pode favorecer a resiliência ou não, mas é um aspecto que a gente avalia como uma capacidade da pessoa enfrentar as situações da vida melhor ou pior, né? Então esse slide aqui, olha, é para mostrar que a gente vai ver as várias características da depressão, né? E uma certa oscilação em alguns pontos. Por exemplo, começando aí, pode ser gradual. Você pode ter só depressão sem comorbidade, você pode ter uma depressão com uma comorbidade. Seja uma comorbidade psiquiátrica, pode ter um transtorno de ansiedade associado, né? Pode ter um transtorno de substância, né? De abuso de substância, ou pode ter um transtorno clínico associado, né? Que aí precisa ser avaliado, pode ser uma cardiopatia, né? Próprio diabetes, pode ter vários transtornos clínicos que podem estar, várias morbidades clínicas podem estar associadas. Depois, indo para a direita, lá na sequência, a gente vê que ela pode ser recorrente ou não recorrente, de um polo para outro. Recorrente é quando, depois de um episódio depressivo, você pode passar um tempo sem ter depressão e depois você volta a ter outro episódio. Não recorrente é quando é um único episódio que ela teve depressivo. Mas a maioria das pessoas tende a ter vários episódios. A gente diz que após o primeiro episódio, em torno de 70% das pessoas irá ter um segundo episódio. Pode demorar, sem ocorrer. Você pode ter uma depressão grave ou pode ser leve. Você pode ter uma depressão bipolar ou unipolar. Essa aqui é uma coisa que às vezes gera dúvida nas pessoas, né? É para saber que a depressão unipolar é aquela que a pessoa o curso da depressão, do transtorno dela só é com estados depressivos. Ela pode melhorar um tempo, depois volta a ficar depressiva um outro episódio. Mas é o unipolar que fica só no polo da depressão. E o bipolar é aquela que oscila em estados depressivos ou estados de mania, estados de muita euforia, de muita eletricidade, de muito
pessoa fica elétrica, vamos dizer assim, não dorme, né? A importância de diagnosticar unipolar e bipolar, apesar que eu acho que isso não é muito a atenção básica para isso, né? Ela precisava de uma ciência especializada, pelo menos um especialista psiquiatra para ajudar a fazer esse diagnóstico, né? Mas a importância disso é porque tem a ver com a medicação, né? A terapêutica medicamentosa que você vai instalar, né? De um lado os bipolares antidepressivos, e na depressão bipolar só os antidepressivos não dão conta e provavelmente a pessoa não vai melhorar da depressão com antidepressivo, ela vai precisar de um estabilizador de humor. Mas esse aqui não é o foco da aula de hoje, né? Você vai ter depois depressão de início precoce, jovens, adolescentes, pessoas jovens, depois, ou então aquelas que começam mais na idade madura ou na terceira idade, né? Você pode ter uma depressão psicótica e não psicótica. Psicótica é quando junto dos sintomas depressivos também tem alguns sintomas psicóticos, que seriam delírios e alucinações, principalmente. Bom, então só para ver a abrangência das depressões, não é para assustar, não é para... Porque não é para assustar, porque eu acho que a maior parte das depressões são depressões que são mais comuns e a pessoa, eu acho que o pessoal da atenção básica conseguirá dar conta delas, né? Acredito que naquilo que se prevê, pelo menos 70% ou 80% delas vocês consigam fazer. Então vamos para a classificação, porque aí ajuda, né, a fazer o diagnóstico, né? Então, no CID-10, a classificação nacional de doenças, 10ª versão, quando fala de transtornos do humor ou transtornos afetivos. Esses aqui são os principais diagnósticos que vocês vão encontrar. Um episódio depressivo, que é um momento, um período que a pessoa está depressiva, um episódio maníaco, ortomaníaco. Depois você pode ter também, né, o que a gente chama de transtorno depressivo recorrente, ou seja, quando a depressão vai e volta. Pode ter um transtorno afetivo bipolar, que é quando mescla episódios depressivos com um ou mais episódios maníaco ou hipomaníaco. Você tem o transtorno de humor persistente, que é a distinguida. Eu vou falar logo em seguida dessa aí que é interessante. Só para continuar essa parte do diagnóstico do CID, só um parênteses aqui, assim, eu trouxe esses critérios principais do CID, que eu acho que é o que a gente precisa ter em mente para poder fazer um diagnóstico. Existem várias escalas que podem ser utilizadas, que são propostas, que ajudam a fazer um diagnóstico, mas eu acho que a pessoa, se o profissional tem uma ideia boa desses sintomas, ele na anamnese, na entrevista clínica, ele consegue identificar claramente e fazer um diagnóstico, né? Então, para esse diagnóstico, o CID-10 propõe o seguinte: então, 3 sintomas fundamentais e esses 9 sintomas acessórios, né? Os sintomas fundamentais são humor deprimido, perda de interesse e fatigabilidade, sentimento de cansaço contínuo, falta de energia para fazer as coisas, né? E os outros todos, aí vocês já ouviram, eu falei deles também, né? São sintomas acessórios. A importância de identificar esses 2 grupos é porque, para classificar se esse episódio é um episódio leve, moderado ou grave, vocês vão precisar desse quadro, né? Essa diferenciação. Luiz, por exemplo, oi. Isso pode atrapalhar, mas já que atrapalha. Me chama muita atenção assim, o sintoma acessório entra suicídio, né? A ideação suicida, não precisa nem ter cometido suicídio, mas entra lá também. E às vezes quando a gente atende, bom, minha experiência é quase exclusivamente atenção primária. A unidade chama muita atenção quando a pessoa vem para nós falando que quer se matar ou quer tentar o suicídio, e às vezes não chama tanta atenção durante uma consulta. Uma pessoa com hipertensão, diabetes, fala que está cansada, sem energia, parece que passa batido, e seriam sintomas fundamentais importantes. Exatamente. É comum, não sei se é assim a nossa prática, né? Passar desapercebido mesmo, um problema comum assim no cotidiano de geral, né? Sim.
Não, é isso mesmo, né? O ideia de suicídio é muito comum, a ideia de morte, né? Pensar em morrer, eu diria que pelo menos uns 80% das pessoas deficientes que eu acho que pensam em morrer, né? Mas aquelas que têm risco de suicídio são bem menores, né? São aquelas que já têm ideia mais fixa e já está pensando em como realizar esse suicídio, né? Mas como você falou, isso aí, quando a pessoa fala disso, todo mundo fica mais atento, porque aí dá maior prioridade a isso, enquanto que os outros, né, praticabilidade, às vezes pode passar despercebido como sendo, às vezes fazendo parte do quadro clínico orgânico que a pessoa está apresentando, né? Mas eu acho que se a gente estiver atento exatamente ao humor, definir o que é isso, essa sensação, né, de sem vontade de tudo, de desinteresse, se consegue fazer um diagnóstico, como a gente vai ver, mesmo paralelamente ao estado clínico orgânico da pessoa, né? Eu acho que estando atento a esses sintomas, eu acho que a gente vai conseguir fazer mais diagnóstico, vamos dizer assim, né? Fazer mais diagnóstico significa tratar melhor as pessoas que precisam. Claro que essa outra questão me vem agora assim. Às vezes também a gente rotular todo mundo deprimido, né? E como eu falei, não tratar um sofrimento da vida como um sofrimento e querer medicalizar. Isso também é um problema que pode ocorrer como contrapartida à nossa tentativa de tratar mais deprimidos, né? Na atenção básica. Tá bom? Então aqui, ó, o que eu falei. Então se você pode considerar ele como um episódio leve, moderado ou grave, né? Episódio leve, 2 sintomas fundamentais. Leve ou moderado são 2 sintomas fundamentais, não precisa ter os 3. O leve vai ter mais pelo menos dois sintomas acessórios, né? E o fundamentais 3 a 4 acessórios. Desculpe. O episódio moderado com 3 a 4 sintomas acessórios. O episódio grave é quando tem os 3 sintomas fundamentais e pelo menos 4, mais que 4 sintomas acessórios. Junto, no grave, você pode também diferenciar quando tem os sintomas psicóticos, né? Exatamente a presença de alucinações, delírios, né? E a pessoa fica totalmente fora de si naquilo que a gente compreende, né? Eu não sei se eu tenho ligado com a falar, mas isso aqui vai implicar esse diagnóstico da gravidade, é importante porque também a terapêutica vai depender disso. Se acredita que o episódio leve nem precisaria de ser de medicação, né? Só o suporte social, o acolhimento da equipe, da unidade de saúde, né? Só trabalhos nessa linha são suficientes para fazer a pessoa não evoluir essa depressão e poder sarar, né? No caso do episódio moderado, né, também é muito importante essa abordagem psicossocial, mas nesse caso a medicação já faz bastante efeito, mas é fundamental, né? Esse episódio moderado geralmente é quando a pessoa começa a ter dificuldade de realizar suas atividades do dia a dia, mas ela consegue ainda ao consultório, né? No episódio grave é quando a pessoa às vezes não consegue nem ir ao consultório, ela fica deitada o tempo todo, não consegue se movimentar, não quer tomar banho, tá? Não se movimenta. Então esse é o episódio mais grave, que às vezes aí precisa mais da medicação no primeiro momento. E da abordagem psicossocial, não psicoterapêutica sem espírito, mas assim, todo o suporte para a família, para poder entender esse processo, dar a medicação adequadamente, né? Então é isso, a importância de classificá-los, né? Então, os 2 transtornos aqui eu estou usando, como é que denomina, as denominações dadas para depressão bipolar pelo DSM-4, que é o Manual de Classificação Americano, né? Que ele fala em transtorno depressivo maior, que é uma depressão que a gente fala mais moderada grave, né? Alterações de humor, funções cognitivas, alterações das funções cognitivas, sinais neurovegetativos e sintomas físicos, como fadiga muscular e dor, que ocorrem quase todos os dias por um período mínimo de 2 semanas.
olha aqui a gente está falando de 2 semanas, né? Então, pode ser um episódio único ou recorrente, que é o caso da maioria. E o caso da distimia, né? A distimia, ela se caracteriza por ser aquela depressão que a pessoa diz que ela sempre foi meio depressiva, né? Então, a gente diz aqui, por no mínimo 2 anos ela deve ter se sentido assim, né? Tem uma menor quantidade de testados sintomas, humor cronicamente depressivo na maior parte do dia. Às vezes é uma pessoa que a gente fala que é uma pessoa mal-humorada, né? Porque ela é uma pessoa que é meio chata, assim, no sentido de nada tá bom, pessimista, né? Então ela pode ser uma distímica. E muitas vezes elas reagem bem a alguma medicação também, né? Às vezes a pessoa, isso pensando mais até, talvez não vai aparecer tanto na prática, ou melhor, vocês não vão conseguir fazer essa distinção necessariamente, né? Mas às vezes a pessoa tem um quadro que são as 2 coisas. Ela já era distímica e de repente ela entrou num quadro de transtorno depressivo maior. Então a gente chamaria de depressão dupla. Mas isso é só para vocês terem uma ideia, né, de por onde vai esse diagnóstico. Então aqui, sumarizando, resumindo, algumas perguntas que não podem faltar numa anamnese da afecção básica, né? Você vem tendo perda de interesses, tendo pouca energia, perda da confiança em si mesmo, dificuldade para concentrar-se, né? Vem se sentindo mais devagar, vem tendo pensamentos pessimistas em relação à sua vida. Claro que um toque isolado pode não representar nada, né? Mas quando você vai configurando um toque desse com outro, aí você vai configurando uma depressão, você vai vendo surgir na sua frente essa imagem de uma pessoa depressiva, mais leve, ou moderada, ou um estado mais grave, que é mais evidente, né? Tratamento biológico ou psicofarmacológico, e psicossocial ou psicoterapêutico, ou psicoterapêutico, né? Luiz, deixa eu... Obrigado a voltar no slide. Obrigado a voltar no slide anterior. Você fez lembrar uma coisa. Eu já vi muita gente. Isso não é só no interior, capital também. Oi? Qual slide? O anterior deles. Esse das perguntas. De gente fazer assim, eletroencefalograma para diagnosticar a depressão. Só no interior vai estar nisso, mas não é exclusivo de vocês. Então assim, eu lembro que algum tempo atrás, parece que essas perguntas, elas têm uma especificidade, uma acessibilidade, não é tão baixa assim. Em outras palavras, você fazendo as perguntas certas, elas conseguem uma capacidade de diagnóstico tão bom quanto um exame complementar. Não tem um exame complementar, de imagem, um exame de sangue, para saber se a pessoa tem depressão. Mas tem que saber fazer as perguntas certas. Então eu me lembro que tinha uma especificidade, uma acessibilidade alta, e às vezes nem o médico valoriza, né, a própria anamnese para poder pensar no diagnóstico. É isso mesmo. Um comentário a respeito disso que você está falando, assim, às vezes acontece de chegar no consultório e alguém fala assim, o médico me pediu um eletro e viu que as ondas estão deprimidas. Aqui, da depressão das ondas, tais ondas, então diz que eu tenho depressão, né? Falei, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A depressão das ondas, ela não significa que a pessoa tem depressão, quadro clínico de depressão. Isso é importante diferenciar. Não existe mas existe até a medição de algumas substâncias que podem estar mais presentes na depressão, mas não existe um diagnóstico de exame laboratorial complementar para a depressão. Ele é clínico mesmo, ele é eficaz, e é mais eficaz, Marcelo, porque, e aí eu acho que a atenção básica tem isso, porque você pode continuar vendo o paciente, né? Você pode ter uma ideia hoje, você pode pedir para ele voltar semana que vem, ou daqui 3 dias, se é no interior você tem mais contato, e é assim que você faz o diagnóstico, né? Não é vendo uma vez com perguntas certeiras, respostas definitivas, né? Não é assim. Você tem que... Por isso que eu estou dando essa introdução no sentido de vocês enxergarem a depressão, como é que ela acontece, né? Então essas perguntas têm grande valor, e se elas, na medida que forem enxergando esses sintomas, essas respostas positivas, essas questões forem acontecendo,
vocês podem, inclusive, depois ir validando na própria sequência, né? Assim, ver como é que ela ficou daqui uma semana, e aí com algumas intervenções, ver como que ela reage. Isso tudo vai ajudar nesse diagnóstico, né? Ok. Falando das classes de antidepressivos, né? Até uns 30, 40 anos, o que existiam eram só os inibidores não seletivos da recaptação das monoaminas, né? Que eram os tricíclicos, né? Os famosos tricíclicos. Tricíclicos que, na verdade, eles tinham, principalmente serotonina, tinha uma mistura de inibição da serotonina, da noradrenalina. E isso implicava em ter muitos efeitos colaterais. Além do efeito terapêutico, os efeitos colaterais eram muito grandes, né? Os inibidores seletivos, então, que vieram a surgir, eles foram, eu pensando de 30 e poucos anos que eu sou psiquiatra agora, o arsenal é muito bom, né? Muito eficaz, né? Então, você tem os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, você tem inibidores da monoamina. Isso que eu nunca utilizei, né? Ele tem algumas restrições em relação à dieta, tá? Então eu nunca precisei usar, mas ele recomendaram os inibidores para alguns tipos de depressão atípica ou que não regride saciedade, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de utilizar, ou necessidade, né? Tem os inibidores seletivos da recaptação da noradrenalina e da dopamina também. Falando como grandes grupos, né, de substâncias. Aqui, aqueles que são mais conhecidos, eu trouxe aqui, né, os tricíclicos, que ainda hoje se usa muito, inclusive aqui em Vitória, a rede pública municipal tem a amitriptilina e tem eu acho que tem a noradrenalina também, talvez tenha esses quatro. Noradrenalina, da velha também, Serra, e os outros municípios têm disponível. Eles têm. O que eu uso mais desses aqui atualmente é a amitriptilina. Estou falando uso mais porque os outros têm menos efeitos colaterais, né, do que os tricíclicos de maneira geral. Você precisaria usar eles com uma dose maior, né? E os inibidores seletivos da serotonina, da recaptação da serotonina, né, conhecida fluoxetina Prozac, sertralina, paroxetina, aqui tem o nome da substância, que algumas formas são encontrados, né, nos laboratórios. Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, estalopram, fluvoxamina. Aqui na rede de Vitória tem fluoxetina e citalopram. Eu costumo dizer que, olha, é um arsenal já muito importante para dar conta da maior parte dos transtornos. As que têm duplo mecanismo, ou seja, da inibidor da serotonina e da noradrenalina ou da dopamina. A dopamina acho que é mais a bupropiona, né? Que é a vaccina, a vaccina, a duloxetina, né? Importante saber desses tratamentos aqui é que as pessoas tendencializadas que no começo, às vezes, elas vão ter alguns efeitos colaterais, então você recomenda começar com doses bem pequenas e depois, dali uma semana, poder dar a dose mínima. Por exemplo, na sertralina, que é uma dose meio mínima de 50 mg, eu começo com 25 mg para a pessoa se adaptar um pouquinho a ela, sentir menos os efeitos colaterais, para depois surgir efeitos terapêuticos, que em alguns casos, em 10 dias você tem, mas você tem que esperar pelo menos umas 3 semanas para você tem que orientar o paciente sobre isso, né? Demora pelo menos umas 2 a 3 semanas para ele sentir o efeito. Só a partir daí, depois de um mês, né, que você vai pensar em aumentar a dose. Sempre isso é uma coisa gradativa. A vantagem também desses medicamentos em relação aos tricíclicos é que o espectro de dosagem é bem menor do que os tricíclicos. Então, a fluoxetina mais comumente 20 a 40 mg, apesar que possa ser recomendado até os 40 até 80 mg para ela. Sertralina de às vezes 25 mg, às vezes 100 mg, mas em torno de 50 a 75 é o mais usual, mas tem gente que toma 150, né? Paroxetina de 20 a 40, estalopram de 20 a 40. Então, assim, o espectro de dosagem é menor, né? É porque ele já faz efeito.
Critério de escolha, né, se não tem muito um pouco da experiência da gente, eu recomendo que vocês se fixem em alguns deles, poucos, e busquem desenvolver uma experiência com eles, porque propaganda tem muito, porque tem muitos princípios ativos e tem muitos laboratórios para cada princípio ativo, e obviamente cada um deles vai tentar vender a sua mercadoria, né? E aí eu acho que vale mais a pena vocês estarem experimentando alguns que são mais comuns, e eu acho que eles dão conta de pelo menos esses 70% das depressões que vocês vão encontrar tratáveis na atenção básica. Os casos mais complicados aí requerem um apoio de um especialista. Alguns critérios, né? Clínicos, por exemplo, se tem pelo menos sintomas como ansiedade, insônia, apatia, etc. Às vezes você pode preferir mais um ou outro. Condição do paciente que contraindica em determinada droga, né? A pessoa é mais hipertensa ou ele tem algum transtorno. Efeitos colaterais, por exemplo, alguns são mais sedativos, causam hipotensão, ganho de peso, isso é muito comum, cardiotoxicidade. A maioria deles, dos novos, não tem muito esse problema. O potencial de interações medicamentosas com as outras medicações que as pessoas tomam e o custo, né? Vocês têm que levar isso em conta tudo isso para poder escolher o que é mais adequado para o paciente, né? Porque tem que ser, no caso da atenção básica é tudo, então ver muitos recursos que estão à disponibilidade, né? Aqui, alguns antidepressivos, que são esses aqui, os neurotransmissores desenvolvidos, né? Noradrenalina, serotonina e dopamina. Vocês podem ver assim que esses aqui são tricíclicos, eles têm uma mistura, né? Enquanto que esses aqui são mais específicos, no caso serotonina, né? Inibidores da serotonina, inibidores da recaptação da serotonina, porque é exatamente porque está faltando serotonina, então eles impedem que essas coisas sejam recaptadas na sinapse, para que possa manter o estado de um bom humor. Aqui vocês veem a variação bem menor do que aqui, né, nos princípios da nicotinamida, a variação da faixa terapêutica, né, de uso é bem maior do que nos inibidores. Aqui também só para vocês terem uma ideia de 4 grupos de efeitos colaterais possíveis, mas assim, a maioria, claro que depende de cada um, tem um pouco mais, um pouquinho menos, mas assim, esses anticolinéricos são muito comuns, né? Os antistamínicos que dão sonolência, ganho de peso, fadiga, tontura e hipotensão. Anticolinéricos, a boca seca, obstipação, retenção urinária, taquicardia, visão turva, aumento da pressão ocular, ganho de peso. Disfunção sexual. Aí vocês veem que essa disfunção sexual está aqui e também está no serotoninérgico. Retardo da ejaculação não antiadrenérgico. A insônia está aqui no serotoninérgico. O que mais? A fadiga está aqui no antistamina. Então, na verdade, um determinado sintoma pode ser decorrente dos efeitos em vários sítios neurológicos, né? Neurocerebrais. Aqui, do ponto de vista do tratamento na clínica geral ou na atenção básica, né, lembrar algumas coisas, né, que a depressão ela pode ser secundária a uma afecção orgânica. E por isso é fundamental e necessário você tratar a causa primária, se é hormonal, né, principalmente menopausa, diabetes, ou se tiver um problema de hipotireoidismo, né, e só o tratamento dessa afecção já será suficiente para que a pessoa deixe de estar depressiva. Ou, quando no caso de se tem uma comorbidade com outros problemas clínicos, encefalopatias, AIDS, etc., que além de tratar a comorbidade, né, mas esses casos frequentemente requerem que também se use um antidepressivo. Importante avaliar o risco de suicídio, que é fundamental quando a pessoa já, nessa avaliação, o princípio principal é ver se a pessoa já está planejando mesmo, criando as condições de suicídio.
E também, mas fundamental também, atentar para a necessidade de abordagem psicossocial, né? Essa ênfase que até agora eu dei no medicamento, que é muito importante em boa parte dos casos, ela não, ela precisa, ela em si ela não dá conta, né? É necessária essa abordagem psicossocial. Pensar, né, na abordagem da depressão, na atenção básica, ela segue os princípios comuns da integralidade e da complexidade. Integridade em saúde, né, significa que a abordagem da pessoa e das suas necessidades de saúde, sejam orgânicas, psicológicas, sociais, elas se dão de uma forma integral, né? E também da complexidade do objeto de trabalho em saúde ou de saúde mental, né? Que vê diferentes aspectos que se juntam para configurar esse objeto. Existe, e, portanto, se esse objeto é complexo, ele exige também uma abordagem complexa, variada, multi-interdisciplinar, né? Aqui dá para a gente incluir uma série de profissionais num programa, num eventual programa para tratamento de depressão numa unidade básica, por exemplo, que eu acho que é o que deveria se formular. Eu acho que aqui já estou quase encerrando, né? Então, isso que eu estava falando, né? Será que não é de pensar num programa para abordar a depressão e atenção básica, que você possa ter um fluxo, né, assim, de identificação de casos? Aqui onde eu trabalho pela na unidade de saúde do supervisão do internato, né, ali eu tenho um grupo com pacientes com transtornos depressivos ansiosos, que ou são encaminhados pelos médicos, ou são encaminhados às vezes pelos próprios agentes comunitários, né, que seriam bem informados desses problemas. Então, é importante que a equipe toda tenha uma formação, ou uma formação com base em informações, inclusive, de como identificar, e que, para tratar essas pessoas, além do diagnóstico, possam ter atividades individuais ou coletivas que contribuam com o tratamento dessa pessoa, contribuam com tratar isso que eu falei, o sofrimento, que não necessariamente precisaria ser medicalizado, né? A perda de alguém querido causa um sofrimento. Isso em si, né, essa tristeza, ela pode ser acolhida, deve ter alguma forma na unidade de saúde para acolher essas situações, ou então fomentar na comunidade o suporte social, né? Agora, e os casos que tiverem caminho para depressão, que possam ser bem identificados e encaminhados para propostas como essa. Você pode pensar desde atividades em grupos terapêuticos, como está aqui, atividades em grupos de convivência, grupos de artesanato também são muito úteis, porque isso, quando a pessoa já está numa recuperação, isso ajuda muito. No começo, ela tem que só tomar medicação. Os casos que é resultado de uma depressão moderada ou grave, a medicação é o que vai fazer maior efeito. Às vezes eu até recomendo para a pessoa que fala assim, não, se alguém falar que você precisa, indica que seu médico falou para você fazer só o que você tem vontade. Porque dali umas 2-3 semanas isso tudo vai mudar, essa vontade vai aparecer. Aí sim vale o estímulo para participar de grupos, para ir elaborando os motivos que fizeram ela se sentir tão sozinha e impotente para lidar com a vida, né? Atividades físicas, caminhadas, visitas auxiliares. E do ponto de vista individual, o apoio pessoal em qualquer consulta da nutrição básica, médica, da enfermagem ou outro, do odontólogo às vezes, né? Reuniões familiares do casal para lidar com algumas situações que possam estar sendo estressoras e depressivas, e acompanhamento do uso de medicação antidepressiva. Acabou. A gente já está em cima do tempo, Luiz, mas eu vou te passar aqui uma colocação. Eu perguntei ao pessoal, são na verdade dois municípios aqui, né? Venda Nova e Santa Maria de Jetibá. E aí já imaginava a resposta, assim, a dificuldade, né? Às vezes tem até o CAPS, né? Como colocaram, mas de não ter o profissional adequado, né? Consegue contratar essa dificuldade. Eu coloquei a possibilidade também da teleconsultoria, né? Você ainda não é teleconsultor, né? Ainda, mas que
pode ser tirado essas dúvidas, esses casos mais complexos, pelo sistema que a gente tem disponível na página. Mas eu queria que você talvez colocasse assim, se você tivesse conhecimento de algum município do interior que tem uma boa estrutura, que você tenha conhecido, ou é isso mesmo, essa dificuldade mesmo do Espírito Santo, não estamos falando nada de diferente que tem em outros locais. E porque você já destacou bem a importância da atenção primária abordar esses casos, né? Já está encaminhado, vai resolver, né? Então é isso mesmo que está acontecendo, ainda mais agora que você está na CESA, está acompanhando talvez um pouco mais de perto a situação, né? O que você pode me dizer aí, dar uma panorâmica aí do Estado? Isso. Eu diria que as necessidades da atenção básica no interior, que você está destacando aí, ela tem uma certa necessidade, que até vou contar daqui a pouquinho, mas eu diria que também acontece aqui na grande cidade, vamos dizer assim, né, nos grandes centros. Infelizmente, ainda a atenção básica não são os locais mais comuns de tratamento, porque existe uma cultura da especialidade, de especialidades, né, de encaminhamento. Tem todo mundo que tem algum sofrimento maior, parece que as pessoas não estão preparadas, os profissionais atualmente não estão preparados para isso. Ou no máximo mandam para a psicóloga, vamos dizer assim, né? E que não necessariamente a atenção básica tem profissionais suficientes para isso, né? Mas eu acho que tem esse problema que é cultural, no mundo cultural, mas pode ter assim, sociológica também, na medida que a especialidade ou os especialismos não é uma necessidade pura da população, mas ela tem a ver com a forma de organização da sociedade, da produção da saúde, né? Onde tudo parece que tem que encaminhar para os especialistas e essa ação mais próxima da comunidade, que é a principal e resolutiva, todo mundo concorda com isso, que é resolutiva, poderia ser resolutiva em 70% a 80% dos casos, né? Na minha experiência na comunidade também é assim, quando você pode ter uma situação rápida e com vínculo, a coisa acontece muito rápido. Por interior, né, tem essa falta de profissionais especialistas, mas eu acho que o interior tem muito mais essa vontade de fazer também na atenção básica. Isso eu acho muito legal. A área técnica da CESA está exatamente tentando ver como fomentar, né, essa rede de atenção psicossocial, que ela tem uma prioridade em certos aspectos aos transtornos mais graves, psicóticos, mas ela também pensa em estruturar uma atenção a esses outros transtornos que são mais comuns, vamos dizer assim, e que acometem a base das pessoas, sempre com a preocupação de não medicalizar o sofrimento da pessoa, né, das pessoas. Mas dessa maneira, o que a CESA não estima a formação das redes, né, de atenção psicossocial no estado todo, níveis de complexidade diferentes, se preconiza, né, conseguir nessa rede que em cada região, se não é pelo município que tem um profissional, uma equipe que possa dar suporte, se não é no município só, mas um grupo de municípios que possam estar tendo uma supervisão, uma assessoria, seja como é que chama por telefone que você está falando, sistema de consulta? Posso explicar? A ideia da teleconsultoria, inclusive ela tem respaldo do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina. E não é uma consulta por e-mail. Estou tampando aqui o fone para diminuir um pouco o eco. Então assim, não é uma consulta por e-mail, senão banaliza demais a prática. É uma teleconsultoria. Então ele é feito dentro do sistema fechado, preserva questões éticas, né, para resumir. Então ela tem que ser enviada muito detalhada. Às vezes a pessoa manda,
lá o problema, dúvida sobre a doença, mas não põe, por exemplo, sequer a idade ou o sexo da pessoa. Então tem toda a instrução lá na página. E pode usar e abusar, porque o sistema está disponível, né? Eu coloquei um telefone aí no chat para tirar essas dúvidas. E que a gente já viu assim que cada deslocamento evitado pode economizar em torno de R$2.000 em média, né? Então não é só questão econômica, né, Luiz? A dificuldade de você deslocar uma pessoa com transtorno, não precisa nem ser grave, mínimo que seja, né? E às vezes achar soluções simples ao nosso alcance, né, que está na unidade às vezes do interior, é muito prático, né? Então a gente está tentando usar esse sistema. O médico geralmente tem muita dúvida, preocupação, uma questão ética, mas eu tranquilizaria todos que quem está usando está gostando, está se sentindo seguro em tomar conta. E a gente conta que o Luiz Henrique vai ser um dos nossos teleconsultores aí em breve. Já tem psicólogo, já tem psiquiatras e tem um regulador do sistema, né? Ele dispara, ele organiza essas dúvidas e passa para os especialistas, né? Às vezes até precisa de um outro especialista intervir. A gente tem uma máxima na família que diz o seguinte: quem tem piolho pode ter bicho de pé, né? Então, quem tem um problema de saúde mental pode ter uma condição crônica, pode ter diabetes, hipertensão, pode estar apaixonado, sofrendo, né, questões afetivas. Então, não é tão didático quanto parece, né? Então, é muito importante um teleconsultor que tenha uma visão ampla dessas questões. Por isso que eu insisto com o Luiz que ele vai estar com a gente, né? Então, a ideia também é que ele volte em outro momento para a gente aprofundar temas mais específicos, né? Então a gente pede que vocês mandem dúvidas, né, questões clínicas, para a gente poder direcionar mais a fala dele também. Luiz, você quer fazer um comentário final? Não, esse comentário até a partir do que você falou, é que eu acho que assim, para além das questões financeiras, orçamentárias, que fazem com que, como você falou, encaminhar pacientes, então possa ser mais custoso, né? Eu acho que na atenção básica tem um pessoal que está muito afim de entender melhor seus pacientes, ou estar mais próximo deles e poder ajudá-los melhor. Que eu acho que tem um potencial muito grande, mas que infelizmente ainda não é a cultura que nós temos no Brasil, no Espírito Santo, né? Mas eu torço para que isso mude e que realmente a atenção básica se torne uma das filé mignon do tratamento, e não o contrário, né? Gostou, Marcelo? Botei a cereja do seu bolinho aí. Entendi. Estou vendo aqui que o pessoal está colocando as questões no chat aí. Então, assim, dificuldade para montar a rede de saúde, para fazer qualquer coisa de saúde no Brasil é difícil. A gente também passa por dificuldades no projeto da saúde, mas a gente não entrega os pontos, não. A gente sempre é profissional de qualidade, corre atrás de botar esses computadores aí, de que vocês participem, né? Então a gente está plantando um fruto de longo prazo. A gente traz pessoas que estão nessa batalha, igual o Luiz Henrique, né? E esperamos continuar aí junto com vocês, né? Não vamos desistir, não. Ok? Então a próxima webconferência daqui a 15 dias, eu coloquei aí, é sobre saúde do idoso. Está bem próximo aí do Congresso de Geriatria e Gerontologia. A gente vai divulgar na página, né? Então é uma programação bem interessante. E um desses palestrantes, né, que participa aí, geriatras, que vai participar desse congresso, a gente vai trazer para falar. Bom, e o Luiz está convidado para voltar em outro momento. E a gente agradece a participação de todos. E até a próxima, até o dia 23. Mesmo horário, ok?